Olá, e tá tudo bem? Vocês estão me vendo, me ouvindo? Tudo tranquilo? A gente vai fazer a live por aqui porque eu vou perguntar mais do que falar dessa vez. Então vamos ver. Boa, deixa eu ver aqui. Calma aí, porque a pessoa aqui ver solicitações. Não. Como é que eu faço? Cadê o Dr. Felipe? Dr. Felipe. Peraí. Dr. Felipe Duarte. Olá, Sônia, tudo bem? E aí, tudo bem com você? Tudo bem, tudo certinho. Deixa eu tentar aumentar meu volume aqui que eu acho que tá baixo. Agora foi. Você tá me ouvindo? Tô ouvindo bem agora. Era o meu fone que tava ruim. Então, vou falar baixo. E aí, tudo bem no consultório, tranquilo? Tudo bem, graças a Deus. Foi aquela corrida, eu nem tirei a roupa do trabalho, né? Tô de camisa social dentro de casa, mas tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Olha só, a gente tava para fazer essa live há um tempão, né, Felipe? Um tempão, um tempão. Um tempão. Mas tá todo mundo bem aí também? Todo mundo bem aí? Meu áudio tá baixo? Peraí. E aí? E agora? Deixa eu ver, acho que pra mim o teu áudio abaixou um pouquinho também. Às vezes ele volta e desce. Vou tirar. Vou tirar o fone, melhora? Melhorou um pouquinho. Então vai sem fone. Eu agora tô numa sala com eco, porque ainda tá tudo vazio aqui de livro, então não. Vamos enrolar muito não, porque tem muita coisa para eu poder te Com perguntar. certeza, com certeza. Muitas coisas pra gente falar sobre o assunto. Então, esse assunto aí do anticoncepcional, ele meio que surgiu por uns, assim, no meu Instagram, né? Por uns stories que eu fiz há muito tempo atrás, sei lá, deve ter uns 2 anos, aqueles stories que eu falava um pouco sobre o uso do anticoncepcional, né? Um pouco metendo a malha no uso do anticoncepcional sobre vários aspectos, né? E aí muita gente ficava olhando os stories e ficava um pouco impressionado, nunca tinha ouvido falar sobre aquilo. Muitas pessoas falam, nossa, mas por que os médicos não falam sobre esse assunto do anticoncepcional? Por que não falam sobre as coisas que eu falo lá, né? Abortos ocultos e por que muitas perguntas, né? Por que todos os ginecologistas só passam anticoncepcional para tudo? Por que parece que o anticoncepcional é a solução do mundo? Né? E aí, esses stories, por um lado, muita gente se impressionou, por outro lado, muita gente começou a mudar de vida e mudar um pouco o olhar sobre o anticoncepcional, né? Porque eu acho que a gente veio de uma geração onde tudo era usar anticoncepcional. A gente, eu acho que nem pensava muito, né? Assim, sei lá, eu começo a ter relação conjugal, beleza, anticoncepcional é o que eu tenho que usar, né? E não para pensar em muitos aspectos, né? E por que um pouco eu comecei a falar sobre esse assunto? Porque eu acho que isso tudo tem muito a ver com a relação dos pais com a criança, né? Que na verdade é o pontapé inicial para qualquer tipo de educação que a gente for dar aos nossos filhos. É como a gente olha aquela criança e aquele filho dentro do ambiente familiar, né? O que é aquela criança para o ambiente familiar? E o anticoncepcional tem tudo a ver com isso, né? Como a gente vê a geração de uma nova vida, né? Como a gente vê aquela nova vida na nossa família, né? Então, na verdade, o anticoncepcional não é o hormônio em si. Ele tem muitas coisas envolvidas nisso, né? Então, eu acho que a minha ideia era um pouco conversar sobre isso. Obviamente que eu não queria que a gente ficasse só na parte filosófica do assunto, porque a parte filosófica está um pouco lá nesses stories, e senão a gente acaba não falando sobre as coisas que, de fato, as pessoas têm dúvidas, né? São práticas, né? Exatamente. Que é tudo bem, beleza, você me convenceu de que eu não devo usar anticoncepcional, mas e agora? O que eu faço? Né? E agora, o que eu faço com essa informação, né? Então,
eu queria primeiro falar um pouco, porque as pessoas me perguntam, né? Ah, você usa anticoncepcional? Porque se você usa anticoncepcional e tem 6 filhos, quer dizer, se você não usa anticoncepcional e tem 6 filhos, eu acho que o método natural não funciona, né? Pode ser um pouco essa dúvida. E na Sim. verdade, eu não uso método anticoncepcional nenhum, nem método natural, nunca usei, né? Então eu nunca usei método natural. E aí, uma das perguntas que o pessoal colocou lá na caixinha era: se você não usa método natural nenhum, por que que os seus filhos têm um espaçamento mais ou menos, sei lá, né? Eles têm 1 ano e 10 meses de diferença. Do José para o Ângelo tem 2 anos, né? Porque, na verdade, eu tenho, naturalmente, o meu organismo já espaça as gestações dessa maneira, né? Então, eu nunca usei o método natural para poder espaçar as gestações, né? A única vez que eu usei o método natural foi pelo contrário. Foi porque eu comecei no meu terceiro filho a ter um ciclo irregular, e aí eu queria saber o que estava acontecendo comigo, né? E aí, o método natural é uma ótima maneira da gente saber o que está acontecendo com nós mulheres, né? Se a gente Perfeito. está ovulando, se não está ovulando, o que está acontecendo, Uhum. né? Muitas mulheres que são sagazes no método natural conseguem, inclusive, identificar problemas ginecológicos usando o método natural, né? Então, Perfeito. independente se você, inclusive, tem ato conjugal, se você é casado ou não, é interessante saber o método natural para a gente conhecer o nosso próprio corpo, né? Então, Perfeito. nessa fase, eu aprendi com uma instrutora pela internet sobre o método natural. E aí, eu busquei o método natural para saber o que estava acontecendo com o meu corpo e saber se eu estava ovulando e tal, não sei o quê, né? E daí eu descobri no mês seguinte, eu queria engravidar e no mês seguinte, de fato, eu engravidei. Então, o meu objetivo era outro, né? Então, agora só estou falando, eu queria saber de você, né? Por que a gente não deveria usar os métodos anticoncepcionais hormonais, né? São eles método anticoncepcional via oral, todos eles, né? DIU de cobre, DIU de Mirena, né? E um pouco assim, por que que os médicos não falam sobre isso e só passam os métodos anticoncepcionais para todas as questões, né? Por que você acha que acontece isso? Pois é, Samia. A discussão sobre esse tipo, esse panorama, né, da situação da mulher hoje em relação ao seu planejamento reprodutivo, de alguma forma, né, assim, por assim dizer, essa discussão é extremamente complexa e profunda, né? Eu vou tentar resumir o que já daria para ser uma live inteira, porque Sim, é um exatamente. problema muito sério o que acontece, né? Eu, há pouco tempo mesmo, eu lia sobre este livro aqui, curiosamente fala um pouquinho sobre isso também, né, que Uhum. é o livro do Chesterton, A Superstição do Divórcio, que na verdade foi uma série de textos que ele fez, né, e compilou ali para que aquilo virasse um livro. E uma das coisas mais interessantes que a gente vê, né, sobre o anticoncepcional, hormonal especificamente, é que ele foi uma construção mesmo de controle da população, né? E ele se propôs como tratamento para uma coisa que não é uma doença, que é a fertilidade feminina, né? Então, ele foi uma construção social de algo que veio para ajudar uma coisa que não precisava de ajuda para funcionar. E, e isso é uma total contradição com aquilo que a gente se propõe enquanto médico, né? Que é promover o bem acima de tudo, né? Primeiramente, não fazer mal. Né? Sim. Você, como médica, a gente sempre se lembra do nosso juramento, né? A primeira coisa que a gente se propõe é não fazer mal a ninguém. E não faz sentido nenhum que dentro desse raciocínio a gente pense que, sei lá, uns 50 anos atrás, né? Na verdade um pouco mais hoje em dia, né? Que o tempo foi passando e a conta tem que se atualizar. Mas há mais de 50 anos atrás a gente tivesse mulheres sendo expostas a doses cavalares de hormônio no sentido de simplesmente controlar o seu ciclo menstrual, ou na verdade extinguir o seu ciclo menstrual em nome de um suposto bem-estar. Bem-estar esse que, na verdade, nada mais é do que a obsessão por uma vida sob controle, né? E uma obsessão que ela não veio de uma demanda da mulher. Esse que é o mais triste, né? Houve uma construção social, na verdade,
que foi imposta pelo Estado para que ele controlasse as nossas famílias, e isso foi colocado dentro da cabeça da mulher. Então, antes da cultura contraceptiva, primeiro vem uma cultura de enfraquecimento da família e tudo mais, porque se existe uma instituição que é mais sólida que o Estado, essa instituição é a família, regida por leis próprias, onde os governantes são os pais e os governados são os filhos, e a lei ali se dá de maneira natural, e nada faz com que o ser humano resista mais ao Estado do que a existência da família. Então, há aí um constante adversário do Estado. Toda vez que se tenta contra a liberdade de alguém, é a família onde a liberdade resiste de forma última, né? E assim, dentro dessa perspectiva, o Estado, para controlar a família, precisa ditar também o que significa para essa família ter filhos. E como é que o Estado vê o filho? Como um gasto, como um peso, como uma dificuldade. É gasto com educação, com saúde, é desperdiçar o imposto. Só que a família, tradicionalmente, não olhava para os filhos assim. E, coisa de pouquíssimo tempo para cá, filho agora é sinônimo de pobreza, filho é sinônimo de ignorância, filho é sinônimo de burrice, né? E isso impregnou não só o ambiente familiar, mas também o ambiente acadêmico. Então, há uma verdadeira obsessão por um controle da vida, de uma maneira geral, né? Isso já é uma outra coisa que não passa muito pelo Estado, mas passa pela nossa cabeça, né? do indivíduo, né? Esse medo, essa ansiedade constante. Isso casou perfeitamente com essas expectativas do Estado de controlar a família também. Então, essa mentalidade contraceptiva ganhou o ambiente acadêmico, e os médicos compraram essa ideia, né? E hoje em dia, uma família numerosa assusta os médicos. Eu hoje, Sam, eu digo para você que eu recebi 3 pacientes assim em sequência, né? Eu tenho 3 filhos, foram 3 cesarianas, e essa semana eu atendi uma telemedicina que foi muito emblemática para mim. Era uma paciente do interior de Minas Gerais que queria aconselhamento. Ela falou: eu tenho 3 filhos, os 3 foram cesárea, que eu não consegui ter parto normal, e eu fico com medo porque eu chego, da última vez que eu engravidei, os médicos não queriam me atender. Porque eles falaram: olha, eu tenho o direito de me recusar, e esse terceiro filho é muito arriscado, porque você vai morrer, porque o teu útero vai romper, etc, etc. E honestamente a gente sabe, você com certeza conhece gente que já fez 10 cesarianas, eu conheço quem já fez 6 que eu mesmo operei, e a pessoa chegou jurada... Eu fez 15. Pois é, assim, uma loucura. Tem a mãe dos 7, né, no Instagram, que emblemática, a primeira foi normal, os outros todos foram cesárea. Eu já operei uma amiga que veio para mim no consultório e falou: eu estou jurada de morte pelo meu obstetra desde a penúltima cesárea. Eu sobrevivi à última, não sei se eu sobrevivo a essa. Eu preciso que você me diga se eu vou morrer ou não, que você me opere para dizer se eu vou morrer ou não. Eu operei, dito e feito, estava vivíssima da Silva, pode ter mais uns 5. Sim. Então, primeiro, eu fiz um post há muito tempo no meu Instagram que eu falei sobre os efeitos colaterais do anticoncepcional, que são mais comportamentais. Esses são os mais graves, né? Ele faz eco com esse pensamento da vida, né, que vale aquilo que ela produz, né, de que um filho atrapalha a vida da mulher, né, e isso casa realmente com essa expectativa das pessoas de terem sucesso pelo dinheiro que elas têm na conta, que um filho vai ser um gasto e um impedimento para isso, né? E claro, que isso veio às custas também de um disfarce, né, no discurso em relação à venda dos anticoncepcionais, que hoje são, se eu não me engano, os medicamentos que mais movimentam dinheiro na indústria farmacêutica no mundo. Não por acaso, né? Não por acaso. E a gente sabe que, além de um passado negro por trás desses testes que foram feitos com os anticoncepcionais, que mataram mulheres com efeitos colaterais na sua fase de teste, em países pobres, com mulheres ignorantes que não sabiam o que estavam fazendo, com uma promessa de não terem mais filhos, morreram com estudos que não tinham termo de consentimento assinado, não tinham nada, né? E essas mulheres foram sacrificadas por esse ideal aparentemente feminista, mas que de feminista não tem nada. E esses efeitos colaterais, eles foram minimizados pelas modificações nas formulações das pílulas, por exemplo. Mas eles não foram extinguidos, porque, de fato, você está dando hormônio artificial para uma pessoa, e você não pode esperar que isso funcione como água com açúcar, como essa água de coco que eu estou bebendo aqui. Não é isso. A gente está interferindo em todo um metabolismo, em todo um sistema neuronal, por assim dizer, que tem como modulador esses hormônios. Então eu vou fazer aqui uma dinâmica simples para que as mulheres entendam do que eu estou falando. Uma mulher na menopausa, ela sabe a falta que faz um hormônio natural. Uma mulher
no período pré-menstrual, ela sabe a falta que faz um hormônio natural, né? Então a gente sabe que esses hormônios, eles não mexem só com menstruação. Esses hormônios, eles são moduladores do seu humor, eles são moduladores da sua libido, eles são moduladores da sua criatividade, eles são moduladores da sua afetividade, né? Basta você ver como uma mulher muda no período fértil, como ela é extremamente mais produtiva, mais inventiva, né? E como uma mulher é muito mais introspectiva durante a sua fase pré-menstrual. E essa é a dinâmica da condição feminina. Olha, isso não é uma doença, né? E nós estamos tratando isso, tratando como? Né? Nós estamos matando isso nas mulheres em nome de um suposto medo de que algo saia do controle. As pessoas têm medo de viver constantemente, né? E sacrificam isso a todo tempo. E, obviamente, que isso tem efeito colateral, né? O estrogênio artificial que se dá para essa mulher, ele é metabolizado no fígado, que é um dos grandes locais de metabolismo de tudo que você possa imaginar no nosso corpo. Então, a gente já espera, obviamente, que uma mulher que use anticoncepcional, ela tem uma certa alteração no metabolismo dos carboidratos, dos açúcares, dos lipídios, do colesterol, que a gente está falando, de triglicerídeos, basicamente. A gente espera que essa mulher tenha alterações de humor, né? E vejam, tem muita gente que trata TPM com anticoncepcional e não sabe que tem muita mulher que tem crise de depressão aguda ou ansiedade com anticoncepcional. E olha, uma coisa, Samia, que eu vejo hoje, que é uma loucura. Eu estava comentando isso outro dia com alguém, eu não lembro quem. Foi com um colega ginecologista que eu encontrei essa semana. Eu falava para ele, as mulheres de uns 20, 30 anos atrás, elas não usaram anticoncepcional na adolescência e elas começaram a usar na vida adulta quando lhes foi apresentado como algo melhor. Essas mulheres perceberam o que era uma vida sem e uma vida com anticoncepcional. As meninas de 13, 14 anos hoje em dia começam a menstruar, já estão tomando anticoncepcional e nem relação tem. Essas mulheres não sabem, essas futuras mulheres, que são as de 20, 30 anos hoje em dia, elas não sabem o que é uma vida sem isso. E pasmem, vocês que nos assistem hoje, não é incomum que eu consiga tirar eventualmente ali naquele trabalho de formiguinha, vai tirando anticoncepcional aqui e ali, essas mulheres de 20 e poucos, 30 anos, finalmente descubram o que é sentir uma emoção na vida. Isso é uma loucura. É uma loucura. Porque assim, em nome de uma TPM, você sacrifica todas as suas emoções, toda a sua afetividade. Eu vejo mulheres falarem para mim assim, olha, eu sempre senti uma coisa estranha lá dentro, mas eu não conseguia entender que isso era uma falta de entusiasmo e motivação com qualquer coisa. Com meu marido, na relação sexual, com o meu trabalho, na relação com os meus filhos, tudo tanto faz, tanto fez. E agora eu consigo rejeitar as coisas e eu consigo me agradar com as coisas, inclusive com meu marido, que antigamente tanto fazia para mim. Isso é surreal, que as pessoas se contentem com esse tipo de mediocridade sentimental, né? Em nome de uma vida totalmente previsível. Isso é a morte de uma família, né? Porque a gente não pode falar sobre não usar métodos naturais, e parece loucura que a Samia tenha 6 filhos. Meu Deus, como é que alguém aguenta viver nessas condições? Ora, né? Provavelmente os nossos avós tiveram muito mais filhos do que nós, e nem por isso eles morreram, e não tinha essa cara carrancuda que a nossa juventude tem hoje em dia. Que qualquer coisa vira o fim do mundo. Então, assim, não faz sentido isso se a gente... E não dá pra gente entender por que esse discurso da generosidade na vida familiar morreu em nome de alguma coisa que é pior ainda, que são esses efeitos colaterais todos, sem contar que eu não estou falando nem aqui de aumento de risco de trombose, eu não estou falando de aumento de doença cardiovascular, aumento de depressão e tudo mais. Então, a gente não tem como entender que esse discurso virou algo normal, de que a generosidade na vida familiar é um espanto, se a gente não entende que morreu antes esse entendimento sobre generosidade, né? Esse entendimento sobre o que é amar, o que é ser feliz, o que é ser verdadeiramente realizado. Hoje em dia você é um número, né? O Chesterton fala sobre uma loucura que as pessoas cometiam já na época dele, quando o divórcio começou a ser cogitado, e ele fala aqui no livro, ele brinca um pouco, né? Hoje, a gente transfere a responsabilidade de ninguém melhor para falar sobre isso do que você. A gente transfere a responsabilidade da educação dos filhos para a escola, porque a gente tem medo de que os pais sejam uma ameaça. Porque tem pai que abusa do filho, tem pai que maltrata o filho. Ninguém poderá fazer mais pelo filho do que o próprio pai. Como se não existissem histórias de professores abusadores, de professores violentadores. Então, assim,
A gente está invertendo os valores, né? Ele brinca ali. Aham. A gente quer falar sobre matrimônio, sobre casamento, sobre divórcio, mas a gente não sabe nem o que quer casar antes. Ele fala, né? É como ele brinca, é como se a gente estivesse escolhendo o melhor penteado para um careca. Que é Sim, uma sim, coisa. sim. A gente É, e o perdeu que completamente esse acontece, parâmetro. exatamente, Felipe, o que acontece é justo isso que você estava falando, né? A gente não vê o outro lado. O fato dos médicos não falarem sobre os malefícios do anticoncepcional, não só os malefícios de bula de remédios que você falava, Sim. né? Trombose, AVC, não sei o que, não sei o que, mas os outros malefícios de você não ser mulher de verdade, porque Sim. mulher é isso, é alteração hormonal, é você ter mais libido no período fértil, não ter, é você ter TPM, isso é ser mulher. Sim. Você não pode, assim, não querer ser isso, porque você é isso, né? E isso tem as suas dificuldades, mas tem os seus benefícios, né? Então, é isso que você está Uhum. falando. Uma mulher que não tenha alteração de humor, que isso faz parte do ser feminino, né? Então, de fato, um médico que passa um remédio, que na verdade é um remédio para tratar uma coisa que não é uma doença, que é a gravidez, ou seja, isso já é um absurdo em si. Ainda A tem esse gente simplesmente, a gente recebe essas informações e a gente não pensa bem, e o outro lado? E se eu não usar anticoncepcional? E se eu não sei o quê? Por quê? Porque o outro lado já é tido como absurdo. Sim. Já é tido como vocês são pessoas irresponsáveis. Vocês são pessoas que não pensam em pessoas que não têm dinheiro. Vocês são pessoas que vivem numa bolha. Vocês são, sei lá, fanáticos. Então, assim, o que essa galera faz? Ela já pega o outro lado e já taxa de um monte de coisa. Então, você não pode falar contra isso. Quando você fala contra isso, já vem a galera com um monte de pedra na mão, tipo, você está querendo retroceder a 200 anos atrás? Né? Você está querendo retroceder a um tempo em que as mulheres não tinham liberdade, em que as mulheres não tinham domínio sobre o próprio corpo, né? Então, uma coisa, bem, enfim, obviamente que a gente evoluiu em muitas coisas em relação à dignidade da mulher. E a gente aqui não está negando isso. Isso é óbvio e é maravilhoso que tenha. É maravilhoso que as pessoas identifiquem que homem e mulher têm a mesma dignidade. O problema é querer fazer que os dois tenham a mesma condição, que é Perfeito. muito o que quer ser feito com o anticoncepcional, né? Então, é justo isso. Então, quando a gente começa a perceber isso, você percebe que não só o anticoncepcional em si. É isso que você está falando. Tem muita coisa por trás disso. Tem muita coisa relacionada à destruição da família. Tem muita coisa relacionada a domínio do Estado. Tem uma série de coisas que, quando a gente fala sobre isso, parece teoria da conspiração, né? Exatamente. Então, o mecanismo é justo esse. O mecanismo é justo esse. Eu estou lendo um livro chamado Adão e Eva Depois da Depois da Pílula, pílula. né? Nossa, é Sensacional. assim, o mecanismo é justo esse. Você simplesmente ridiculariza tudo que é contrário daquilo que você diz. E daí você sempre é tido como certo, né? Então, assim, o médico, a gente é médico, e na faculdade, eu me lembro que na época que a gente tinha aula sobre anticoncepcional, quando se falava sobre método natural, passa um slide, Sim. né? Tipo assim, vocês estão de brincadeira que a gente não vai falar sobre isso, né? E tipo, o método natural era a tabelinha. Que não é disso que a gente está falando. O método natural, a gente não está falando de tabelinha, né? É uma coisa muito mais complexa do que isso, não que seja difícil, mas é uma coisa que de fato preste atenção no ciclo da mulher. Não pega a mulher e coloca ela como se tivesse 28 dias e tudo e sempre vai ser assim, né? É um método observacional. Só que isso eu nem ouvi falar na faculdade. Isso já era ridicularizado já no nosso ciclo de formação. Então, Sim. na verdade, o próprio médico não se coloca essas questões, né? Então, o pessoal fala assim, Sâmia, mas por que você diz que DIU é abortivo se eu pergunto para minha médica e ela diz que não? Diz que você tá louca, diz que isso não é assim, que eu posso pegar a bula e não tá escrito isso, né? Então, isso não é real. Eu queria, inclusive, que você falasse um pouco disso, assim, né? Sobre essa questão.
polêmica de anticoncepcional, ser abortivo, não ser abortivo, o DIU é abortivo, não é abortivo, e o DIU de cobre, e o DIU hormonal, para a gente conseguir um pouco esclarecer esse fato, né? Sim. Porque, de fato, qualquer médico que pense no mecanismo de ação dessas coisas, ele é capaz de chegar à conclusão final. Então, o problema é que o próprio médico não pensa no mecanismo, Não. porque ele mesmo já tá. Isso não é, e isso é, eu vou passar para as minhas pacientes esse ponto final, né? Exatamente. Existem dois pontos críticos nesse problema com a visão dos médicos, né? Porque algumas pessoas podem achar que a gente está falando aqui, né, e que a gente está querendo dizer que o médico é mau caráter, né? Sim. E que ele está mentindo. Mas não é isso. Primeiro que a formação dele foi direcionada para isso, então ele não consegue enxergar. Então, primeiro houve esse movimento natural e houve um segundo movimento natural que é ainda mais grave. E quando você estuda a história do feminismo, você estuda a história da contracepção, você vê isso muito atrelado. A cultura contraceptiva, ela foi instituída dentro de uma dinâmica de desvalorização da dignidade da vida humana. Houve primeiro um movimento de relativização do que é a vida, para depois o anticoncepcional ser colocado. Sim. Por quê? Em lugares onde a coisa é mais organizada e mais bem delineada do que aqui, como nos Estados Unidos, por exemplo, em que nessa bagunça legislativa que a gente vive aqui, lá nos Estados Unidos a questão do aborto, por exemplo, e da contracepção, ela se deu de maneira mais emblemática, né? Que foi um caso julgado que abriu precedentes e aquilo virou lei. Por isso que há toda aquela mobilização nos julgamentos nos Estados Unidos, porque sempre se abre um precedente maior. Então, isso aconteceu com o anticoncepcional. Quando o anticoncepcional foi criado, ele era proibido por lei nos Estados Unidos. E as pessoas eram presas quando ensinavam contracepção para as pessoas. Inclusive, a fundadora da Planned Parenthood, ela foi presa durante muito tempo, durante algumas vezes por causa disso. E essas militantes, né, isso se relata nos autos dos processos em relação dessa questão contraceptiva, nesses julgamentos para legitimar o uso dos anticoncepcionais, uma das coisas que se falava era isso, que ele atentava contra a dignidade da vida dos embriões, que ele poderia ser abortivo. E aí as mulheres mesmo, quando elas iam defender a causa do anticoncepcional, né, as que estavam na vanguarda desse movimento, elas falavam, nós não podemos tratar a questão do aborto dessa forma, porque se nós olharmos para a dignidade da vida humana a partir da concepção, todo anticoncepcional poderá ser considerado abortivo. Elas assumiam isso. Tá lá escrito que elas falavam isso, que não dá para considerar abortivo porque não dá para considerar a vida desde o seu início. E isso é o normal. Hoje em dia a vida tem um marco estabelecido, que já foi 7 semanas, já foi 8, já foi 10, já foi 12, e hoje em alguns países é quando eu quiser. Se nascer com 40 semanas e a sociedade não reconhecer aquele filho como legítimo, mata essa criança depois de nascida e joga no lixo. Ninguém sabe, ninguém viu. Sim. Né? E começou assim, com o anticoncepcional. Ele foi a porta de entrada, as pessoas não entendem isso. Por que a gente tem que expor essa verdade ao máximo, sem falar que isso é uma teoria de conspiração, que se você vai ler, se você pega esses documentos e lê, tá lá escrito que essas mulheres sabiam que era. Esses homens que estão por trás desse discurso sabiam que era, porque isso não foi um movimento de mulher para mulher. Né? Então, quando você pega isso, você entende que, primeiro, a visão sobre vida foi relativizada, para depois os mecanismos do anticoncepcional não se tornarem abortivos. Aí faz sentido o discurso, porque eles não entendem que a dignidade da vida humana começa na sua concepção. Claro. Então, se você tem uma medicação, como um DIU de cobre, qual é a função do DIU de cobre? Ele não tem hormônio. Ele promove uma inflamação crônica na parede do endométrio, que é a parede de dentro do útero, que torna esse lugar inóspito para que o espermatozoide passe para subir até a trompa, ou para que o ovo fecundado, caso o espermatozoide suba e fecunde o óvulo, para que o ovo, aquela vida, para que ela não consiga se fixar no endométrio. Então, isso é descrito na bula. Isso, se você for olhar, é um jogo de palavras, nada mais do que isso, um jogo de palavras, é uma brincadeira com o intelecto humano. Né? Tá lá, tem um mecanismo de impedir a fecundação ou, mais tardiamente, a anidação. O que é impedir a anidação? Interromper uma vida no seu estágio mais primordial. Então, isso é um aborto oculto, é um microaborto, como quiserem chamar. Agora, se você primeiro ceifou nas universidades a concepção de vida
como no momento da fecundação, é fácil que um médico saia de lá negando veementemente que os anticoncepcionais podem ser abortivos. Ponto final. E os anticoncepcionais hormonais, o Mirena, faz a mesma coisa. A taxa de anovulação do Mirena, né, é uma taxa que não é de 100%. Tá? Me foge agora da cabeça, eu falava sobre isso há pouco tempo, mas me fugiu agora da cabeça. Mas cerca de 50% das mulheres, em 1 a 2 anos de Mirena, se eu não me engano, elas não vão estar ovulando, o que significa que praticamente mais da metade das mulheres estarão ovulando. Então, o Dilmirena vai alterar o muco cervical, que é o canal que o espermatozoide usa para subir, e se o Mirena não funcionar em evitar a fecundação, ele evita a anidação também, porque ele atrofia o endométrio. Exatamente. Sem contar que também age como um corpo estranho. E mais, é lógico, isso está para qualquer um ver. Existe um dado irrefutável. Tem estudo científico que mostra isso, eu vou citar. E tem um dado que é irrefutável e é lógico, não precisa de estudo para saber isso. Basta ter o mínimo de dignidade, né, e de honestidade intelectual. Tem um dado que está na bula do Mirena e do DIU de cobre, que ninguém fala, mas está lá. Que é, se o DIU falha no seu mecanismo contraceptivo, ele aumenta o risco de gravidez na trompa. Por que isso? Por quê? Porque se ele falha em todos os estágios, ele tem um terceiro estágio que ele interfere, que é o de mover dentro da trompa o óvulo para dentro do útero. O ovo fecundado, a vida, aquele bebê. Então ele cresce na trompa. E da mesma forma que ele atrapalha na trompa, ele atrapalha no útero. Então aquilo lá é vida. Se ele mesmo reconhece que quando ele falha totalmente, o bebê se fixa no lugar errado, caceta, é um bebê. Que pode não se fixar no endométrio também. Isso é lógico, não tem nenhum estudo que mostra. Sim, e a gravidez tubária é de alto risco para a mulher, né? É trágico, compromete a fertilidade de maneira drástica e irreversível muitas vezes. Exatamente, exatamente. Não, e fora o fato, né, Felipe, que eu conheço mulheres que engravidaram com DIU. Então, sim, se você engravidou, então, bem, né? Engravidou com ele funcionando. Então, alguma coisa ali acontece, né? E esse bebê conseguiu sobreviver. Mas quantos não conseguirão? Quantos outros, exatamente. E como é que você vai comprovar isso? Com uma peneira microscópica na menstruação das pessoas para achar óvulo? Não tem como. Exatamente. Então, eis ali o discurso conveniente de que não se pode provar, então não é. Não. Então, não se pode provar, então potencialmente é. Sim, né? sim. Eu estava pensando sobre isso outro dia, que eu fiquei pé da vida por influência do seu marido, obviamente, e de algumas outras pessoas. Estou eu fumando meus charutos aqui. E outro dia eu peguei a caixa do charuto, ali fumando, olhando para o nada aqui na varanda. Aí eu me dei conta finalmente da caixa do charuto. Né? Que hoje em dia vem toda aquela caixa bonita, super bem trabalhada, decorada. E com um adesivo enorme do Ministério da Saúde por cima. Este produto causa câncer. Sim. E eu me dei ao trabalho, peguei uma chave e retirei cuidadosamente como um ato de protesto silencioso, que não serviu para nada, mas me confortou de alguma forma, que eu pensei, eu sei que essa porcaria causa câncer eventualmente. Então está escrito que se ele causa câncer eventualmente, está escrito aqui, este produto causa câncer. Agora, na bula no rótulo do anticoncepcional não está escrito, este produto causa trombose, se ele eventualmente causa trombose. Este produto, na bula do DIU, no rótulo do DIU, bonitão, daquele rótulo enorme, preto e amarelo do Ministério da Saúde. Este produto causa AVC. Este produto causa gestação na trompa. Não está escrito. Não está, né? Não está escrito. Não, pelo contrário, só não está escrito como, tipo, ninguém fala, ninguém quando você chega no consultório médico, ninguém te dá os prós e os contras e te faz decidir. Simplesmente a mulher, bem, eu tô com dor de cabeça, toma anticoncepcional. Eu tô com endometriose, anticoncepcional. Eu tô com SOP, toma anticoncepcional. Eu tô com, sei lá, eu tô estressada, anticoncepcional. Qualquer queixa que você tenha, seja da menina dos 12 aos 80 anos, a conduta é sempre a mesma. O que já é absurdo, porque não pode existir um medicamento que resolva todos os problemas femininos. Isso. Não existe panaceia no mundo.
Não Não existe. existe. Não existe. Não existe. E aí entra uma outra questão, né, que eu vou trazer para você agora, que é assim, você olha para a prescrição de um Mirena, por exemplo, né, e você fala assim, hoje, qualquer página de ginecologista que você olha na internet hoje em dia, o Dilmirena é o novo queridinho. Agora tem um menor ainda, né, com menos hormôniozinho ainda e mais inofensivo, que é o Cailina. Sim. O novo moderninho. Todo mundo defende o uso dessa porcaria porque é a melhor coisa, é menos invasivo, não sei o quê, não interfere em nada. Aí você vai estudar sobre isso, você pega os dados do UpToDate, por exemplo, que é uma revista, entre aspas, uma revista, né? É uma ferramenta internacional, uma das mais conceituadas, as pessoas pagam fortunas em dólares para se atualizar anualmente no UpToDate. Você pega dados de lá desse ano, que eu faço questão de me atualizar todo ano em relação a isso, só para poder falar mal, e você vê dados que dizem que o Dilmirena, nos Estados Unidos, de cada 10 mulheres que botam o Mirena, no primeiro ano, 20 de cada 10, duas tiram. 20% das pessoas que colocam o DIU tiram. Agora, que remédio maravilhoso é esse que de cada 10 pessoas que usam, duas tiram. Né? Então, assim, isso no primeiro ano. Então, isso não é uma coisa tão maravilhosa e tão unanimidade assim. Aí você vai para o aspecto financeiro e você vê que hoje, quanto custa uma consulta para o médico pelo plano de saúde? Ele paga, em média, entre 80 e 100 reais. Quanto é que custa botar um Mirena pelo plano de saúde? 700 reais. Você está multiplicando não sei quantas vezes o valor da tua consulta. Quem é que não vai se sentir, de fato, atraído por isso? E toda vez que você vai propor uma medicação, você tem que falar os efeitos colaterais. Existe um efeito colateral muito típico do Mirena, que é o sangramento imprevisível e intermitente por meses e meses e meses. Outro, faz cistos enormes no ovário. Eu já cansei de atender, na época que eu era plantonista, até por pouco tempo, tinha uma maternidade aqui no Rio de Janeiro, que a gente fazia ultrassom direto, várias vezes. Eu tenho Mirena, estou com muita dor. Quando veio o ovário está com 7 centímetros de tamanho, a custo de um monte de cisto. Quer dizer, 7 centímetros é um pouco menos do que esse copo aqui, de um ovário, que tem um volume de uma azeitona. Claro. Então, isso não é uma substância inerte. Sim. Aí faz diagnóstico de síndrome do ovário policístico e bota mais anticoncepcional. Bota mais anticoncepcional. Então a mulher bota Mirena e descobre que ela começa a ficar cheia de pelo no corpo, queda de cabelo, espinha para tudo que é lado. Por quê? O efeito do Mirena, que era para ser pouquinho, na verdade começou a circular pelo organismo em determinado momento, e uma parte desse hormônio do Mirena faz um efeito similar à testosterona. A mulher, ela se sente como se estivesse virando a mulher barbada do circo, né? Sim. E eu acho que assim, toda essa parte é muito importante a gente falar, né? Para que as pessoas saibam dos efeitos colaterais do anticoncepcional, né? Mas uma coisa que eu acho que vale muito a gente levar em consideração, e eu penso muito em relação a relacionamento entre marido e mulher e a própria mulher em si, né? Que o anticoncepcional, o DIU, né? Tudo isso, anticoncepcional oral, né? O DIU, isso tudo faz com que todos os efeitos colaterais, o ônus inteiro, fique sempre com a mulher. Ela fica com o ônus de sentir todas essas coisas, de aumentar a chance de câncer, enfim, de se eventualmente engravidar, a culpa ser dela, porque não usou anticoncepcional adequadamente. Então, assim, a cumplicidade entre marido e mulher necessária num relacionamento conjugal, ela fica muito prejudicada, né? E quando o anticoncepcional surgiu, na verdade, a própria sociedade civil foi contra, dizendo que a chance de terem efeitos morais na sociedade seria muito maior. Porque o homem passa a não ter mais responsabilidade sobre aquela relação conjugal, né? Nenhuma. Então, isso é injusto. Então, eu falo, gente, onde estão essas feministas? Sim. Sabe? Que não conseguem perceber isso. Perceber que a mulher fica com todos os problemas, né? Samia, mas se ela engravidar, ela vai ficar com a criança e não sei o que. Então, gente, pelo amor de Deus. Mas os dois precisam ter responsabilidade, né? Se o homem souber que todas as vezes que ele tem relação com uma mulher, ele tem a chance de engravidá-la, eu tenho certeza que ele teria uma outra visão
em relação àquela relação sexual, né? Quer seja com uma mulher, quer seja num ato extraconjugal, né? Sim. Então, assim, as mulheres vão contra elas mesmas. Sim. E não percebem que isso tudo está totalmente ligado, né? Isso que você falava, o anticoncepcional ligado à ausência da dignidade da vida, a que está relacionado ao aborto como está avançado hoje, que está relacionado à destruição da família, que está relacionado à piora da relação entre homem e mulher, né? Então, isso tudo é algo que a gente precisa pensar, né? E daí eu queria que a gente falasse um pouquinho, óbvio que não sei se a gente vai conseguir ter tempo, né? Eu acho que os métodos naturais, eles ajudam bastante nesse ponto, porque os dois são responsáveis pelas consequências daquele ato conjugal, né? Não só a mulher, não só o homem, né? E daí, a gente conseguindo pensar nessa relação, isso ajuda muito a gente entender outras coisas que as pessoas também perguntam, né? Sâmia, me perguntaram, né? E o coito interrompido? E o uso da camisinha? E a laqueadura? Né? Por que essas coisas não seriam boas se talvez não tenham abortos ocultos, se ela não, enfim, não traz um problema hormonal, digamos, né? E daí óbvio que você é médico, mas você também tem um conhecimento em relação à moral dessa coisa conjugal. Se você podia falar um pouco disso, assim, né? Assim, o que a gente precisaria esperar numa relação conjugal, né? Quais são as coisas que deveriam estar presentes que nos ajudam a ver qual o anticoncepcional, né? Que maneira a gente evitaria, que maneira a gente passaria uma gestação, né? O que a gente precisa ter numa relação conjugal que nos ajude a ver? Bem, laqueadura não. Coito interrompido não. Camisinha também não. Anticoncepcional também não, né? Enfim, né? Por que a gente conseguiria ver maiores benefícios no método natural para a relação entre marido e mulher? Não sei se você entendeu a pergunta. Sim, sim. Essa pergunta é muito interessante, porque eu sempre faço uma brincadeira, sempre que eu vou falar em alguma live sobre esse assunto, eu brinco com as mulheres que chegam lá no meu consultório com seus 30, 35 anos e ainda não são casadas, e elas vivem um verdadeiro dilema, né? Elas brincam comigo, que elas muitas vezes vêm da página já, né? Já me conhecem, vão no consultório, e elas falam, porque eu tô aí, né? Tô esperando aqui, não sei o quê, relacionamento. Muitas aqui na minha página me perguntam, né? Onde é que estão esses homens aí que você fala, não sei o quê. Eu falo, olha, pensa nessa mulher que toma pílula. Essa mulher obcecada pela sua carreira, autossuficiente, extremamente produtiva, uma mulher de sucesso, que não precisa de ninguém, uma mulher que não tem variação de humor, uma mulher que não se importa com nada, que não liga pra nada, que fica ali na dela de boa e que sai de vez em quando para se divertir. Pensa no homem traste agora. Quem é o tipo de mulher que ele espera encontrar quando ele sai para conhecer alguém? É essa mulher que não gera compromisso, não gera vínculo, não gera responsabilidade. Né? O que uma mulher espera de um relacionamento quando ela entra com uma família? O mínimo que ela espera de um homem é responsabilidade. E o que a cultura contraceptiva faz com os homens hoje em dia? Tiram totalmente a responsabilidade do homem. Existe uma coisa que você falou que é muito verdade, é tão escancarado e ninguém consegue ver, né? Dessa questão da mulher não se defender e ir contra a cultura contraceptiva porque colocou sobre os ombros dela essa responsabilidade. Porque antes do anticoncepcional, houve um movimento estratégico que antecipou a mulher, que se antecipou na mulher, que foi o de odiar a sua condição. Quando você vê um livro que se refere à mulher como o segundo sexo, né? E você vê, por exemplo, hoje, né, quando você fala sobre cristianismo de uma maneira geral, e você vem resgatar as Sagradas Escrituras e vê no livro do Gênesis que Adão olha para Eva, né, ali naquela história contada, de pessoas muito mais ignorantes, numa época de pessoas muito mais ignorantes do que nós, em que a pessoa com uma profundidade consegue falar sobre o comportamento humano, né, de uma maneira tão profunda e tão bonita, de Adão que olha para Eva e fala, agora sim eu tenho uma carne da minha carne, agora sim eu tenho, né, uma companheira, uma igual. E você olha aquele homem apaixonado por uma coisa igual, mas que lhe complementa pela sua diferença brutal ao mesmo tempo,
E hoje você vê um movimento contrário de uma mulher que olha para o homem e se odeia porque não é igual ao homem. Eu não consigo entender isso. E precisa se desfigurar, precisa começar a arrumar uns trejeitos rudes e rejeita elogios, porque isso não é coisa de mulher. É um ódio à condição feminina, que foi muito bem orquestrado, porque aí você consegue silenciá-la de uma maneira, né, fácil, dominá-la de uma maneira, domesticá-la de uma maneira muito fácil. E essas mulheres, obviamente, elas não têm essa noção mais do que é um relacionamento, porque tudo ficou muito superficial. Os relacionamentos hoje, os matrimônios, como o livro bem fala do Chesterton, são contratos. E ele fala uma coisa belíssima e totalmente triste ao mesmo tempo. O que é que nós precisamos hoje para resolver um relacionamento? Um cheque e um jurista. Né? Nós estamos desistindo das nossas vidas, resolvendo tudo na base do dinheiro e do divórcio, da partilha dos bens. Né? E nós estamos voltando atrás e desistindo dos nossos compromissos. A palavra do homem não tem mais valor. Do homem que eu digo, não o homem masculino, a condição de homem, de ser humano. Né? Então você olha para uma realidade dessas e realmente não faz mais sentido para um casal viver o método natural. Se já foi desconstruída na sociedade essa noção de responsabilidade, né? Um sobre o outro. Não é assim, o homem tem que cuidar e proteger da mulher. Tá bom, isso muitas vezes é uma fala meio caricata, né? Tem muita gente hoje que fala sobre masculinidade, fala sobre feminilidade, que o homem tem que ser aquele fortão que vai proteger a mulher, e a mulher tem que ser aquela mulher delicada no pedestal, não sei o quê. Isso só reforça a visão preconceituosa que as pessoas têm de nós, né? O lugar do homem e da mulher, ele não é um lugar físico, simplesmente. Ele é um lugar existencial. Né? A mulher e o homem existem de maneiras diferentes na sociedade. E dentro dessa dinâmica, há que se contar com um homem que te proteja emocionalmente, estruturalmente, minimamente, em qualquer sentido. Não necessariamente de prover sustento da casa, porque se o Ítalo hoje não trabalhasse, a Sâmia poderia se sustentar. Né? Não é essa a questão. Não é por isso que o Ítalo não é mais homem. Claro. Né? Então, assim, da mesma forma que em casa. Então, é uma falta de entendimento sobre aquilo que é o mais básico, que é a responsabilidade. Quando você casa, existe alguém pelo qual você está disposto a morrer. Você está disposto a cuidar. Você não pode abandonar aquela pessoa, porque você prometeu para ela que você ia ficar com ela em qualquer circunstância. E se a tua palavra não vale, você não vale nada. Sim. Você não vale nada. Sim. Então a gente perde um pouco essa noção assim, do básico sobre o caráter humano. Né? Sobre essa noção de honrar os seus compromissos, de estar com as pessoas, não por aquilo que elas te dão em troca, mas pelo valor que elas têm em si. Sim. Amar a coisa amada porque ela tem valor em si, não porque ela te retribui com algo que vale a pena. Claro. Porque qual é uma das grandes causas, eu acho, do divórcio hoje em dia, das separações, né, desses relacionamentos voláteis por aí? É a falta de memória. É a falta de memória de um casal que olha para o outro e vê um erro que o outro cometeu e não olha mais para a história daquela pessoa. Olha para aquele ponto e fala, não dá mais para ficar junto com um ser humano desse. E aí, quando você constrói um relacionamento totalmente superficial, de conveniências, um filho é um elo visível de uma coisa que não se desfaz. Isso incomoda profundamente um homem e a mulher que são mesquinhos e que são miseráveis. Porque você pode fingir para todo mundo que aquela pessoa não é mais nada para você. Mas o filho é a carne da tua carne, junto com a carne da tua esposa e do teu esposo. Exatamente. É um sinal visível, inegável, de que você se comprometeu. Você se comprometeu. Você pode fingir para todo mundo que o casamento acabou. Mas um filho, ele é esse sinal visível de que não acaba. Não acaba. E aquele é o bem maior que você pode deixar, né? Dentro da nossa sociedade de hoje, né, em que os bens que importam são esses bens que a gente consegue juntar na conta do banco, que a gente guarda no celeiro, como o homem insensato, né? A gente não pensa mais no filho como esse bem durável da eternidade. Sim, sim. Que é aquilo que a traça não rói, né? Que o ladrão não vai roubar. Então, essas coisas pararam de ter sentido. E aí o método natural não consegue aparecer como uma alternativa plausível. Porque ele, primeiro de tudo, quando você vai ler sobre a eficácia do método natural, pelo amor de Deus, gente, nós estamos falando de Billings, que é o método de observação do muco, nós estamos falando de Natural Cycles, que é uma evolução do método de avaliação da temperatura.
com aplicativo de celular hoje, o cara tem um algoritmo super moderno, um modelo estatístico que prevê a tua ovulação pela tua temperatura hoje. Sim. Né? Com uma precisão, com índice de confiança de 93%. Com uso típico, uso ideal, que é aquele uso assim, se você cumprir as regras direito, o Billings e o Natural Cycle chegam a 98%, 99%. Esse é o índice de eficácia do DIU. Sim. E aí você ouve assim, fulana engravidou fazendo mob. Aí eu desestimulei. E quantos você já não ouviu que fulano engravidou tomando a pílula? E você não para de tomar. Exatamente. Né? Porque a Gisele Bündchen toma pílula, sei lá, nem sei se ela toma, mas é fazendo aqui um personagem aqui, representativo dessa situação, né? Sim, sim. Então falta o básico, falta essa cumplicidade, essa confiança. Por quê? Se no período de abstinência não houver cumplicidade, no relacionamento, não tem abstinência. Sim, sim. Né? E se engravidar, há aquela consciência de que os dois sabiam que podiam engravidar. Hoje em dia, uma mulher que toma pílula, e vamos colocar aqui que a maior parte da população de mulheres no Brasil toma pílula, por exemplo, e no mundo, ou usa algum anticoncepcional, quando você sai na sociedade, aí na rua, por aí afora, entende que é assim, se a mulher engravidar, a culpa é dela, o problema é dela que não se cuidou. Eu estou contando que ela não vai se cuidar. Exatamente. Né? Então, a gente escravizou a mulher mais do que nunca. Sim, né? As expectativas dos outros. A expectativa do mercado, a expectativa do homem, a expectativa do Estado. Todo mundo criou expectativa em cima da mulher e ela saiu do seu lugar existencial e se colocou submissa às vontades de todos os outros. Aí você ouve textos como de São Paulo, mulher, seja submissa ao seu marido, de jeito nenhum que eu vou fazer essa loucura. Submissa ao meu marido, eu vou ser submissa ao governador. Eu vou ficar em casa, então eu vou ficar. A OMS. Né? Eu vou ser submisso ao OMS, que falou que aborto é saúde. Eu vou ser submisso, sei lá, a propaganda lá da Skol, né? Que falou pra mim que Skol é cerveja de mulher bonita, que anda de biquíni na praia. Então, assim, que loucura que a gente está vivendo, né? Que loucura. Não, por isso é importante a gente falar sobre isso aqui, né, Felipe? Obviamente a gente não vai conseguir tirar todas as dúvidas com você que a gente queria, né? Sobre endometriose, SOP, menorragia. O pessoal perguntou aqui sobre oleosidade da pele, enfim, né? Do anticoncepcional sendo a única solução, assim. Eu queria só que você desse uma pincelada, porque eu queria ainda falar 300 milhões de coisas com você, mas não vai dar. Sobre isso, assim, se é possível a gente utilizar de outras coisas nessas grandes indicações de anticoncepcional, né? Como endometriose, como a síndrome da vale policístico, como o TPM, como a oleosidade da pele, enfim, menorragia, enfim. Se tem outras soluções, né? Ou se não, ferrou. Agora, tudo bem, você me deu essa notícia e agora eu vou ficar com essa doença aqui e pronto, né? Pois eu já estava até me preparando para falar disso dessa maneira, porque eu sabia que o assunto ia render. E realmente, a primeira coisa que tem que saber, o método natural é tão eficaz quanto boa parte dos anticoncepcionais são utilizados por aí. Então já matamos uma. Para controle de fertilidade, entendimento e alguma espécie de planejamento, ele serve tanto quanto. Então não há desculpa para não se usar. Sem nenhum efeito colateral. Os efeitos colaterais dos métodos naturais são o quê? Responsabilidade do marido, né? Reforço da vida conjugal, cumplicidade, né? E trazer à tona algumas questões que estavam adormecidas, né? Quando se vai discutir sobre futuro, sobre filhos, sobre o imprevisível, chamar o homem para a responsabilidade. Esses são os efeitos colaterais dos métodos, né? Tá bom. E sobre o tratamento de doenças, vamos começar pela talvez a mais comum, SOP, síndrome dos ovários policísticos. Meu cabelo cai, estou cheio de acne, não ovulo. O que eu posso fazer que não anticoncepcional? Primeiro, não faz sentido nenhum você ter uma síndrome em que a maioria das mulheres não ovula, e aí o tratamento, então, toma aqui esse anticoncepcional, que aí você vai parar de ovular de vez. Não faz sentido para mim, nunca fez. Né? O que é a SOP? A SOP já tem até uma proposta de mudança do nome para Síndrome Metabólica Anovulatória. O que significa isso? Uma descompensação metabólica passando por resistência à insulina que faz com que o ovário não funcione direito. Ele não entende os sinais hormonais para que ele produza os hormônios do ciclo menstrual. O que você faz para controlar? Faz uma suplementação que
reverta essa resistência à insulina, tem um monte de coisa para fazer. Tem inositol, hoje já tem estudos mostrando que a metformina ajuda, que a vitamina E ajuda, que o metilfolato pode ajudar, selênio, ômega 3, até, enfim, tem um monte de coisa. Dieta low carb. E a gente não pode esquecer da dieta e do exercício físico, perder peso. Tem estudos que mostram que perda de 5 a 10% de peso em mulheres obesas ou com sobrepeso, se ela perde 5 a 10% do peso, ela já volta a ovular sem nenhuma medicação. O que é isso, senão a máxima da promoção em saúde, né? E aí, infelizmente, a menina com SOP de 13 a 14 anos, que muitas vezes nem tem SOP, começa a tomar anticoncepcional, não é informada sobre nada disso, com 40 anos, 30, 40 anos, quando ela quer engravidar, ela já está totalmente acima do peso, totalmente desregulada, com aumento do risco de depressão, por exemplo, que a SOP leva nas mulheres, independente delas terem problemas com seu peso ou não, tem estudos que mostram isso, aumento do risco cardiovascular a longo prazo e aumento de risco de complicações na gestação, como diabetes gestacional. Sim. Só que você sufocou aquilo tudo com anticoncepcional e deixou a coisa correr, porque dá muito mais trabalho fazer o outro. Endometriose, a mesma coisa. Existem situações específicas em que o tratamento hormonal vai aliviar sintomas, vai atrofiar os focos de endometriose para garantir uma cirurgia mais tranquila, para dar qualidade de vida a pacientes que às vezes acomete intestino, bexiga e tudo mais, e você precisa fazer um ciclo hormonal para estabilizar a doença e depois devolver qualidade de vida para essa paciente. Mas isso não é um tratamento definitivo. Tem muitas mulheres que têm endometriose e querem engravidar, então tomando anticoncepcional. Oi? Né? Sim. Sim. Então, eu quero engravidar, então tomando anticoncepcional. Calma aí, não está batendo. Sim. Então, hoje existe uma série de propostas de uma terapia anti-inflamatória, sabendo que o endométrio que compromete, né, a fertilidade na pelve, ele é inflamatório. Então, se você faz uma dieta voltada para cortar algumas coisas que são pró-inflamatórias, vai melhorar. Exercício físico também melhora a dor da endometriose. Tem proposta de suplementações para controle de dor. Né? As pessoas não pensam que tem já estudos em curso em laboratório mostrando efeitos do resveratrol para controle de focos de endometriose, do chá verde, um outro extrato seco de planta que é o pinus, que ninguém sabe, que ajuda também. Né? Várias vitaminas que melhoram a dor da menstruação e da endometriose, vitamina B1, B6, magnésio, né? Vitamina, mas ajuda, vitamina E, o próprio ômega 3 também ajuda. Manipulação de gengibre durante o período menstrual, caramba, que é coisa mais inofensiva do que gengibre, você manipula em cápsula de 750 miligramas e toma isso. E eu tenho mulheres que pararam de tomar remédio durante a menstruação, porque não sentem mais dor com essa suplementação. Ótimo. E estão tentando ter filho. Outro dia eu fiz ultrassom da minha paciente, eu postei no meu story, ela tem uma endometriose do tamanho desse copo. É sem exagero. Ele é do tamanho desse copo. Eu botei lá, qual é o tamanho do seu endometrioma? Depois no próximo slide eu botei o saquinho gestacional do lado. Qual é o tamanho da sua fé? Porque é possível, nós estamos falando de uma doença inflamatória, nós temos que combater a inflamação para a coisa funcionar, né? TPM, a mesma coisa, nós estamos falando de modulação da função neuronal e existem suplementações e fitoterápicos que ajudam nisso. Óleo de prímulo, né? Magnésio e vitamina B6 também aliviam da enxaqueca perimenstrual e do controle dos sintomas. Vitex, que é um fitoterápico com efeito comprovado. Sim. Com efeito comprovado. Em último caso, alguns ansiolíticos e antidepressivos podem ajudar, sem ter que assassinar o ciclo da pessoa para poder acabar com 7, 10 dias de TPM. Aí você dá um tiro de bazuca na pessoa, porque ela tem 7 a 10 dias de TPM. Pelo amor de Deus. A pessoa não sente mais nada. Nem raiva, nem amor, nem paixão, nem entusiasmo, nada. Não sente nada. Né? Então, assim, são várias coisas que a gente tem que revisitar, de várias propostas, né? Que inclusive o método natural ajuda essas mulheres. Porque uma mulher que, por exemplo, que quer engravidar, como você bem falou, se ela tem algum problema, prolactina alta, alteração da tireoide, se ela tem SOP e ela está tratando e ela quer saber, quer se ajudar para aumentar os riscos de engravidar, ela vai identificar o período fértil dela e ela vai aumentar as chances dela de engravidar direcionando para o período fértil. É impressionante a quantidade de mulheres que não se conhecem, que eu ouço no meu consultório. Eu estou tentando engravidar há 6 meses. Como é que você tenta? Eu tive relação no início do ciclo e tive agora 3 dias antes de eu menstruar. Você não vai engravidar nunca. Porque não tem óvulo vivo aí nesse meio, minha senhora. Não tem muco, não tem nada. Não. Assim, Isso é impossível. Impressionante, né? É impressionante.
E as mulheres que têm SOP, por exemplo, hoje em dia, quando eu ensino o método natural, elas chegam no meu consultório e falam, doutor, eu não ovulei dia mês tal, tal e tal. Nesse mês eu ovulei, então eu acho que eu posso estar grávida. Tá. Chega no mês seguinte, tá grávida. Então, assim, um mundo de possibilidades que se abre, né? De coisas que as pessoas acham que não tem alternativa, porque é o anticoncepcional e ponto. Não é bem assim. Não é bem assim. Para tudo isso que eu falei aqui, existem perspectivas de tratamento que não passam necessariamente pelo uso de hormônio. Podem ser uma alternativa remota, em casos específicos. Mas não é a promessa de tratamento que eles dão. Tem estudos em endometriose mostrando que você pega mulheres, um grupo de mulheres com endometriose, trata metade e não trata metade, segue em 6 meses e repete os exames. Em boa parte das pacientes, 40 e poucos por cento das pacientes, esse estudo mostrou que em 6 meses de evolução, se você não tratar, tem pessoas que a endometriose some ou está estável. Então, assim, quais são os mecanismos da endometriose? Não sabemos todos, então não dá para dizer que o anticoncepcional é a saída. O problema é que você dá o anticoncepcional e não pensa mais, né? Não sobre o assunto, né? Você nem sobre não gravidez, nem sobre endometriose, nem sobre SOP. Ou seja, você não acompanha a doença, você não, enfim, né? Você não... E muitas dessas mulheres se surpreendem, porque quando estão lá com seus 30 e poucos anos e pensam em engravidar, não, depois eu vou para o meu mestrado, vou para o doutorado, eu vou fazer meu intercâmbio, porque o anticoncepcional está segurando. Sim. Largou o anticoncepcional, quando vai repetir a ressonância, tomada de endometriose. Tratou a dor, mas não tratou a endometriose. Sim, ela tá ali camuflada, né? Sem te dar o sintoma. E aí você acha que tá resolvido, né? Exatamente. Bom. Felipe, juro que eu queria te perguntar muitas coisas. Muitas coisas, mas eu não sei se o Instagram vai acabar com a nossa live. Não sei se a gente continua a nossa live. Não sei se a gente continua a nossa live. Mas, enfim, né? Eu acho que eu tenho medo dele acabar e eu não consegui te agradecer pela live. Acho que a gente conseguiu, vou até colocar aqui, ativar os comentários, mas eu acho que a gente conseguiu tirar bastante dúvida das pessoas. Você foi ótimo em explicar todas essas questões de SOP, de TPM, de tudo isso, desmistificar de fato essa questão anticoncepcional, né? Deu uma explicação muito clara dessas questões posteriores, toda a relação que tem o anticoncepcional com outras coisas sociais e relações de pró-aborto, enfim, é tudo muito entroncado, né? Não é uma coisa, é só o anticoncepcional. Não, as pessoas querem que a gente ache que é só isso, né? Mas tem muita coisa relacionada, né? O quanto está relacionado essa questão do anticoncepcional com a vida conjugal, de fato, né? Por isso que apesar de eu falar bastante aqui de educação de filho, eu acho que tem tudo a ver. Na verdade, o anticoncepcional ele está totalmente entroncado com essa questão de como a gente vê a vida humana, né? De como a gente vê a relação conjugal, de como a gente vê uma nova vida chegando, né? E daí tem muitas coisas que a gente pode tirar, né? Então, eu vou tentar salvar a live. Espero que ela fique salva aqui. E daí a gente marca outras lives para a gente conversar sobre outros assuntos aqui, tá? Obrigada. Obrigada mesmo. Eu agradeço muito e assim, eu que tenho que agradecer, na verdade, vocês aqui, quantas vezes fomos solicitados aqui em casa, vocês serão prontamente atendidos. Vocês sabem que aqui em casa vocês têm grandes fãs. Eu e Camila temos uma grande admiração por você, pelo ídolo, por tudo que generosamente fizeram por nós. E eu agradeço a oportunidade de vir aqui conversar sobre esse assunto que é urgente. É urgente, né? É verdade. Não sei se todo mundo aqui me conhece, mas lá na minha página eu converso muito sobre métodos naturais. Tem a inscrição lá rolando sobre o curso de métodos naturais para quem quiser, para entender melhor sobre o próprio corpo, né? Eu vi várias perguntas que a gente estava comentando aqui antes sobre a questão se dá para fazer na amamentação, se dá para largar a pílula e fazer. Exatamente. Dá para fazer em todas essas circunstâncias. O método natural é para todo mundo. Então, tá lá o link lá no meu perfil, para todo mundo que quiser fazer o curso e se aprofundar. Sim. Curso extremamente prático, curto, muito fácil, tem 5 horas só de monitoria, né? Assim, tirando dúvida da galera.
E assim, eu não tenho nem como te agradecer Não? mais por Que tudo isso. que você já fez por Obrigada nós. você. Minha esposa está aqui, a Camila tá mandando 500 coraçõezinhos para vocês. Ela é fofíssima. E Fofíssima. não tem como dizer, né, que ela não é um doce a pessoa. Ah, ela é a fazedora oficial de bolos dos E, aniversários. enfim, ela também ama muito vocês e fica sempre muito feliz quando presenteia vocês aí com os Sim, ela é um bolos e amor. tudo. E Ela é um amor. precisando, estamos Tá aí. bom. Obrigada, eu vou precisar com certeza. Então sigam aí o Felipe, que ele vai poder dar várias ajudas aí para vocês que a gente não conseguiu falar lá no Instagram. Ele vai explicando todas as coisas com mais tranquilidade, tá bom? Obrigada, tá, Felipe? Um beijinho na Camila. Um beijo. Um abraço a todos aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal. Vamos ver agora. Vamos ver se a gente consegue gravar a live, tá bom? Um beijo, obrigada pela presença de todos.